Louvado seja o santo nome do Senhor nosso Deus, que Deus abençoe a sua vida, a sua família e tudo que te pertence. Paz e graça para todos no nome de Jesus. Nós vamos aí meditar na palavra de Deus, que está em Efésios capítulo 4, versículo de número 25. Efésios capítulo 4, versículo de número 25. Nós vamos estudar sobre a mentira, A mentira, que é algo pernicioso, é algo que tem feito muitas pessoas sofrerem, São danos terríveis que a mentira faz. Na família, no trabalho, na igreja, na sociedade, nos casamentos, enfim, é algo pernicioso, algo terrível. Efésios 4, 25 diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Amém, Jesus. Pai Santo, em nome de Jesus, precisamos da tua orientação. Sê conosco pelo teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, amém. Então, meus queridos amados irmãos, como membros uns dos outros, nós temos que evitar a falsidade em palavras. A falsidade nas palavras. Porque a própria palavra nos diz em Colossenses capítulo 3, versículo 9, não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Por que praticar a mentira em palavras? A palavra do Senhor diz que nós não devemos mentir uns aos outros, porque já nos despimos do velho homem e dos seus feitos, dos feitos pecaminosos. Como membros dos outros, devemos evitar a falsidade em palavras, não mentir, e também em ação, pois a palavra nos diz em Efésios 4,15, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, aquele que é a cabeça, Cristo. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Então nós não podemos de forma nenhuma praticar a falsidade, a mentira, nem em palavras, nem em ação, porque isso é prejudicial e desagrada a Deus. Nós sabemos que quando a palavra diz, por isso deixando a mentira, não é para conviver com ela de vez em quando, é para abandonar. E eu sempre lembro aquele caso do advogado, o jovem advogado que queria, na verdade, impressionar, e ele faz uma inscrição para que seja instalado o seu telefone, e daí ele percebe que vem alguém, e vai se aproximando da sua sala, e ele pega o telefone, e aí começa a falar, começa a dizer que o caso vai ser resolvido, que não se preocupe, que nós estamos com uma equipe pronta para resolver, já vou falar com o juiz hoje, e no meio da conversa, para impressionar, ele pede um minutinho, e tapa o fone, e ele pergunta à pessoa, pois não, que posso lhe servir? O rapaz diz assim, olha, eu vim aqui instalar o seu telefone. Eu sou da agência que veio instalar o seu telefone. Quer dizer, que coisa chata, Que coisa triste. A Bíblia diz que é para a gente seguir a verdade, é para a gente deixar a mentira, E o ser humano, ele gosta de impressionar as pessoas, Eles fingem situações onde eles podem ficar em evidência, ainda que tenham que mentir, Contam histórias, inventam mentiras, simulam experiências, mas Deus não se agrada disso. Para Deus a mentira é um grave pecado, porque a mentira é do diabo. Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. Quem disse isso foi o Senhor Jesus Cristo. E ele afirma lá no Evangelho segundo João 8,44. Diz assim, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, para Deus, a mentira é um grave pecado, porque a mentira é do diabo.
A Bíblia diz que ele fala mentira, ele nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, ele fala do que lhe é próprio, ele fala do que lhe é seu. Então a mentira é a filha mais velha de Satanás. Quando a pessoa conta uma mentira, está dando lugar ao diabo. Uma pessoa que usa de engano não vai muito longe, porque cedo ou tarde a sua mentira vai ser descoberta. Eu estava falando há pouco aqui com meu querido irmão no Facebook, o meu querido Tiago, e ele citou uma frase, disse que o seu pastor falou isso, né? É verdade. Ele diz assim, ele diz que o inimigo, ele ajuda a construir a mentira, mas ele não ajuda a esconder. Não é verdade? Ele diz que o ex-pastor dele dizia assim, que o inimigo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. E isso é uma grande verdade. Ele é um inspirador da mentira. Ele é aquele que inspira a mentira, porque ele é o pai da mentira. Então toda mentira tem raízes do inferno, tem inspiração satânica. A inspiração está no próprio diabo, no próprio Satanás. Então, ainda que tenhamos que sofrer danos, teremos que sofrer por causa da verdade, não por causa da mentira. Não adianta. A mentira vai ser descoberta mais cedo ou mais tarde. E além do mais, a pessoa que usa a mentira não pode ter parte nas coisas de Deus. Não pode ter parte. Salmo 101:7 diz assim: o que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Salmo 101:7. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O mentiroso, ele não tem respaldo com Deus, ele não tem comunhão, ele não tem intimidade com Deus, porque ele fala aquilo que é próprio de Satanás. Porque ele fala daquilo que o diabo, que é o pai da mentira, criou. Ele fala a mentira. Então, você tem que abandonar todo tipo de lorota, todo tipo de mentira, todo tipo de história, todo tipo de falácia, porque isso tem inspiração diabólica. São os demônios, é o inimigo que inspira e ajuda a criar a mentira. Mas saiba de uma coisa, ele não vai ajudar a esconder. Jesus disse em Mateus capítulo 5:37, seja porém o vosso falar, sim, sim, não, não. Porque o que passa disto é de procedência maligna. Ou é ou não é. Não adianta tapiação, não adianta meio termo, não adianta pano quente. É sim, sim. Se é sim, é sim. Se é não, é não. E qualquer coisa que passe disso é de procedência maligna, vem do inferno. Nós não podemos, de forma nenhuma, cultivar isso no nosso coração. Nós temos que abandonar todo tipo de lorota, de conto, de mentira, porque a mentira vem do diabo, ele é pai da mentira, né? Uma pessoa que usa de engano, ela não vai muito longe, mais cedo ou mais tarde a sua mentira é descoberta. Jesus disse, seja porém o vosso falar, sim, sim, não, não. Quantas pessoas se utilizam da mentira, porque eles acham assim, muitas vezes as pessoas dizem, mas uma mentirinha não tem nada demais. Quem disse a você que não tem? Se o diabo é o pai da mentira, isso aí já tem uma procedência satânica. É pecado. A Bíblia diz que os mentirosos não vão herdar o reino de Deus. Não é? Não tem mentira pequena ou mentira grande. Mentira é mentira, seja pequena ou grande, é mentira. Pecado é pecado, não tem pecadinho e pecadão, não. É pecado. Mentira é mentira, não tem mentirinha e mentirona. É pecado a mentira. Né? No nono mandamento, o nono mandamento proíbe a mentira. Em Êxodos 20:16, diz assim, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Quantas pessoas, né, em função de adquirir alguma coisa, em função de adquirir um cargo, um lugar melhor, eles falam mentira, eles inventam, eles criam situações, né, dizem falsos testemunhos, né, para conquistar alguma coisa para a sua própria vida. Né? Achando que através da mentira elas podem galgar alguma coisa. Como eu disse ontem, o que nos importa, o que nós estamos em busca é do final de todas as coisas.
Você vai praticar a mentira hoje, você vai praticar a mentira amanhã. Mas eu quero que você saiba de uma coisa: mais cedo ou mais tarde a sua mentira vai ser descoberta. E quando alguém descobre a mentira de alguém, a pessoa fica totalmente sem confiança. Se uma pessoa está constantemente mentindo, não tem como acreditar nessa pessoa. É como um caso que sempre tinha alguém que morava numa fazenda e ele, para brincar com os demais, com os trabalhadores, com seus parentes, ele gritava todos os dias: olha a onça vai me pegar. E as pessoas todos corriam lá para o lugar onde ele estava, e chegava lá, ele dava gargalhadas, né? Ele ria, né, do povo ter se preocupado, e ele repetiu umas 2 ou 3 vezes, e um belo dia ele gritou novamente. Então olharam para o outro e disseram: já sabemos que o que é que está acontecendo, ele está mentindo, né? Então não adianta nem ir lá. Pouco tempo depois, viram a falta da pessoa. Quando chegou lá, estava realmente estraçalhado por um animal, um enorme animal. Então, a mentira causa dano não só para aquele que vai ouvir, mas para aquele que fala também. Porque a mentira, ela é destrutiva, ela acaba com o caráter da pessoa, ela acaba com a credibilidade das pessoas, né? Então, o nono mandamento diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Deus detesta a mentira, se nós podemos colocar assim. Deus detesta a mentira. Provérbios 12:22 diz: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que praticam a verdade são o seu deleite, a sua alegria. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Então você vai vivendo, você vai passando pela vida, uma mentira aqui, uma mentira ali, hoje sim, amanhã não. Então, mas a Bíblia nos diz que os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Uma pessoa que está em constante mentira, mentindo sempre, mente para um, mente para outro, depois ele vai buscar a Deus para orar, ela vai buscar a Deus para orar. Como encontrar o Senhor? Como encontrar o Senhor se os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor? Né? Os que mentem, eles serão excluídos, eles são excluídos da presença de Deus. Eles são excluídos da presença de Deus. E há coisas que as pessoas praticam, as pessoas fazem, que são consideradas por Deus como mentira. O que, por exemplo? 1 João 4:20. Se alguém diz: eu amo a Deus e odeia a seu irmão, é mentiroso. Então, são coisas que as pessoas fazem que são consideradas por Deus como mentira. Mas para as pessoas muitas vezes não. Mas para Deus é. Se alguém diz: eu amo a Deus e odeio seu irmão, é mentiroso. Por quê? Pois quem não ama a seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Então uma pessoa que diz: eu amo Deus, eu tenho uma religião, eu tenho uma Bíblia, eu tenho cara de crente, nariz de crente, pé de crente, seja o que for de crente, né? Ou seja, qual for a sua denominação, e ela pratica mentira, né? Ou então ela odeia alguém, é mentiroso. Porque como pode alguém dizer que ama a Deus e odeia o seu semelhante? Odeia o seu irmão? Então a própria palavra diz, e lá em 1 João, capítulo 4, versículo 20, se alguém diz: eu amo a Deus e odeia a seu irmão, é mentiroso. A pessoa só dizer: eu amo a Deus, mas tem raiva do seu semelhante, é mentirosa. Ela está contando uma mentira. Se você não pode amar ao seu semelhante, como pode amar a Deus? E a mentira vai fechar a porta do céu para muitas pessoas, pois está escrito em Apocalipse, no capítulo 21:8. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então a mentira vai fechar a porta do céu para muitas pessoas, inclusive os mentirosos. Os mentirosos. Apocalipse 21:8. Apocalipse 21:27 diz assim: e não entrará nela, na cidade santa, coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão
inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Nem os mentirosos e nem demais, mas os mentirosos que nós estamos tratando aqui. A Bíblia diz que quem ama e pratica mentira, a parte que lhe cabe será o lago de fogo. Está na Bíblia Sagrada. Então quem ama e pratica, amar a mentira e praticar a mentira, né? Então o que é que acontece? A Bíblia nos fala que esses serão lançados dentro do lago de fogo. Jesus é a verdade. E nós devemos sempre prezar pela verdade. Ele disse em João 14,6: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém passa pela mentira, tem que passar pela verdade. Por isso, Efésios 4:25, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. A mentira é a filha mais velha de Satanás. O diabo ajuda a construir a mentira, mas ele não ajuda a esconder. Reflita nisso. Apocalipse 21:8. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas, e aos fornicários e aos feiticeiros e aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, e que você possa refletir, sempre que vier a tentação da mentira, repreenda, não aceite, porque ela vem do inferno, ela tem inspiração satânica, ela é diabólica, o diabo é o pai da mentira. Que a verdade de Deus, o evangelho de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, venha nortear a sua vida, a sua alma e o seu coração. Ele é a verdade que nós necessitamos. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, em nome de Jesus. 9h22 em Salgadalha.